Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu espero que todo o conteúdo que eu já publiquei até o momento te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência, porque aqui neste canal você vai ter conteúdo que vai facilitar os seus greens, vai facilitar o seu longo prazo, vai facilitar você adquirir metodologia, né? Facilitando o seu entendimento sobre tudo o que acontece nos mercados, baseado numa experiência de 13 anos que eu tenho em trading esportivo, que somente eu, consegui entender ao longo de todo esse tempo, né, para poder conseguir alcançar o que eu alcanço para mim de 93% de taxa de acerto nos métodos que eu executo aqui. Estou aqui de novo com a Academia das Apostas do meu lado, porque nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como eu monto a minha lista, por que os jogos fazem parte da minha lista e como eu tomo as minhas decisões na hora que os jogos vão acontecer. Os jogos da minha lista, né? Quais as leituras que eu vou fazer lá na hora que o jogo vier começar, e como eu tomo as minhas decisões nessas listas. Se você entender isso daqui e executar pelo menos parecido com o que eu faço para mim, você vai conseguir alcançar algo perto aí, né? Algo perto da taxa de acerto que eu consigo. E você vai conseguir superar o seu lucro né, o seu lucro sobre a sua banca, né? O seu lucro sobre a sua banca vai ser maior do que a maioria das pessoas consegue ganhar no trading esportivo. Então, é só você entender o que eu faço aqui e na hora de tomar suas decisões, você replicar, né? Você fazer pelo menos parecido. Então, bora lá. Começar com os jogos dessa sexta-feira, dia 19, né? Vou começar aqui pelo jogo Paderborn e Darmstadt na segunda divisão da Bundesliga, né? Segunda divisão da Alemanha. Então, primeiro, por que esse jogo veio parar na minha lista? Né? Nessa quinta-feira à noite, eu analisei todos esses jogos aqui que eu vou mostrar para você e existem critérios que eu busco para poder montar minha lista. Por que esse jogo veio parar na minha lista? Então, para começar a explicar isso, a gente tem que olhar os últimos 10 jogos em todas as competições. No meu método, tá? Eu faço o over limite. Né? E o que é o over limite? Se o placar tiver 0-0, eu busco over 0.5. Se o placar tiver 1-0 para alguém, eu busco over 1.5. Se o placar tiver 1-1, eu busco over 2.5. E assim sucessivamente. Então, eu busco aqui, nos últimos 10 jogos, times confiáveis. Tem que existir time confiável em ataque. Né? Times que não têm falhas de ataque. Ou que tenha pelo menos 80% de consistência de ataque. Então, o Paderborn, pelo menos o Paderborn aqui nos últimos 9 jogos, porque essa Copa que a gente tira daqui, então, pelo menos nos últimos 9 jogos, a gente tem um time que falhou em marcar uma vez. Marcou nos outros 8 jogos, né? Então, ele tem aqui 89% de consistência de ataque. Desses 89%, o Paderborn detém característica de time de ambas marcam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele tem 6 em 9, 67% de jogos com ambas marcam. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Paderborn, além de ser um time confiável, nesse exato momento do campeonato, ele tem uma mentalidade de se atirar em cima do adversário e provocar placares de ambas marcam. Tá? Então, é por isso que eu decidi escolher o Paderborn
como um time para fazer parte da minha lista no dia de hoje. E aí vem, junto com isso aqui, vem o cenário do jogo. Qual é o cenário do jogo? Agora a gente vai buscar lá no SofaScore. Vou deixar também o link do SofaScore aqui na descrição do vídeo para você usar, junto com a Academia das Apostas, né? São sites gratuitos que você pode usar diariamente aí nas suas leituras. Então, o Paderborn aqui, ó, Paderborn e Darmstadt, quando a gente coloca aqui na tabela do campeonato, a gente vê aqui o Paderborn em quarto lugar, fora da zona de classificação, e o Darmstadt em terceiro lugar, dentro da zona de classificação. O que isso significa? Isso significa que o Paderborn está dentro de um cenário onde, no dia de hoje, ele precisa provocar o gol. Porque o empate aqui não vai fazer ele entrar na zona de classificação. Ele precisa combater o Darmstadt para poder entrar na zona. Então, por causa disso, ele vai ter que executar no dia de hoje aqui. Ele vai ter que executar esse potencial que ele vem demonstrando aqui recentemente. Então, do Darmstadt eu não espero nada, tá? Eu não vou esperar nada do Darmstadt. Por quê? Porque o Darmstadt está numa zona confortável em que ele já, nesse cenário, o Darmstadt já zerou alguns jogos, né? Recentemente aqui. Então, o que eu vou tomar como decisão lá na hora? Eu vou usar isso aqui como base, mas na hora que eu for fazer, na hora que eu for, se a minha odd chegar, né, para uma entrada, eu vou olhar onde está o Paderborn na tabela e qual é o potencial que ele está levando para campo no dia de hoje aqui. Então, como é que eu leio esse potencial? Qual é esse potencial que eu vou ler para saber se o Paderborn vai combater o Darmstadt? A leitura de mentalidade ofensiva. Vou deixar no cardzinho, né, aqui em cima. Vai aparecer lá em cima lá da sua tela o link do vídeo onde eu explico mentalidade ofensiva. E aí, se você quiser entender como é que eu faço isso, é só assistir esse vídeo que eu coloquei ali. Vou deixar na descrição do vídeo também, como parte, né, do seu estudo aí, se você quiser. Então, o Paderborn tá fazendo parte da minha lista por causa disso. E para eu entrar no mercado, se o Paderborn ainda precisar do gol, aí eu vou fazer essa leitura aí de mentalidade para saber se o Paderborn tá com chances de disputar esse jogo aqui. Aí tá, se o Paderborn marcar um gol, tá? Se o Paderborn marcar um gol, aí o que vai acontecer? O Paderborn marcar um gol, ele vai trocar de lugar com o Darmstadt aqui, né? Aí ele passa para a terceira colocação e o Darmstadt sai da zona. Aí é o Darmstadt que vai precisar do resultado, né? O Darmstadt precisando de resultado, aí você tem o quê? Você tem o Darmstadt, que ele tem uma derrota aqui de 1-0 recentemente, né? E o Paderborn tem uma vitória aqui de 1-0 recente. Esse é um risco que eu vou ter que assumir. E como é que eu faço para assumir esse risco? Eu leio a mentalidade ofensiva do Darmstadt quando ele estiver precisando do gol para retomar a posição inicial, né? Aí eu transfiro a leitura para o Darmstadt, certo? E aqui eu iria a um over 1.5, né? Por causa desses comportamentos deles ali nos jogos recentes. Na classificativa aqui, né, o Paderborn não tem derrota de 1-0, não tem placar de 0-0 nem nada, vai para 1,5 ou 2,5, com ambas marcam. O Darmstadt nessa área aqui, né, contra times aqui, ó, mais próximos aqui, ele vai para over 3,5 com ambas marcam, né, nessa área aqui, especialmente. E o Paderborn é um time que se envolve em ambas marcam quando joga em casa, e quando vai para ambas marcam, cai em over 2.5.
né, com momentos de gols aqui maiores em segundo tempo, especialmente na última meia hora de jogo. Então, qual vai ser a minha decisão em cima do jogo do Paderborn? Vou usar os parâmetros de potencial estatístico somados aos argumentos de potencial ofensivo, né, de tática, para que eles me entreguem meios para disputar o resultado do jogo. Né? Então, como é que eu vou colocar aqui para você aqui, ó. Paderborn e Darmstadt. Até over 2.5, caso caia em ambas marcam. Então, esse aqui é o jogo do Paderborn. Então, para mim, tá? Para mim, o jogo vale para over 0.5, vale para over 1.5, e se cair em ambas marcam, vale para over 2.5. Lembrando que a cada vez que tiver um time perdendo o jogo, eu vou ler a mentalidade ofensiva do adversário, o time que estiver perdendo o jogo, para eu ter maior clareza se o time que estiver perdendo o jogo vai fornecer meios para disputar esse resultado. Beleza? Então é por isso que o jogo está na minha lista aqui. ADO Den Haag e PSV 2 na Holanda 2, 16 horas, hora de Brasília. Primeiro, por que esse jogo veio parar na minha lista? De novo, time com ataque confiável. Né? O ADO Den Haag marcou aqui em quase todos os jogos, falhou em marcar uma vez. Né? E tem aqui incidência para mais até de over 2,5, né? Até acima disso. Os ambas marcam dele vem até over 4.5, né? Ambas marcam do ADO Den Haag. O PSV tem 2 falhas de ataque, tem placares em vermelho aqui, né? Tá vendo ali? O que significa que ele é um time frágil, né? E tem uma maioria de jogos aqui, ó, em ambas marcam, né? Com over 3.5, né? Over 4.5 até. PSV. Então tem 2 times aqui com consistência de ataque e placares elevados nos jogos recentes. Olhando na tabela, né? Vamos olhar a tabela do campeonato. ADO Den Haag e PSV 2, quando a gente olha aqui, o ADO Den Haag está em zona morta na tabela, tá? Zona morta. E o PSV também está em zona morta. Ah, Ailton, mas ninguém está precisando de nada nesse jogo. Por que você botou o jogo na lista? Coloquei o jogo na lista porque não é a posição na tabela que gera gol no jogo. Não é. Não é motivação de time que gera gol em jogo. Que gera gol em jogo é isso aqui, ó. Isso aqui. Porque se você levar em consideração que o ADO Den Haag tem aqui, ó. O ADO Den Haag tem quase 10 pontos a mais que o Cambuur, segundo colocado. Mesmo tendo tudo isso de distância, o ADO Den Haag vem marcando gol contra todo mundo. E não vem aceitando variância, porque quando ele toma gol, ele tenta correr atrás do resultado até tomar um 2-0. Né? E aí não fica só no 1 ele não está abandonando potencial nenhum por causa da posição de tabela que ele tem. Assim como o PSV também não está abandonando o potencial. Placar de 4-0 e placar de 3-0, quando um time de zona de topo de tabela tem placares desse jeito aqui, é porque ele disputa resultado. Quando ele toma o gol, ele tenta correr atrás. E isso gera mais gols ainda. Então, não é a posição na tabela que faz isso. Na classificativa, aqui ó, o ADO Den Haag contra times de topo aqui ó, só tem placar de over 2,5 para 3,5. Os ambas marcam dele com a 2,5. O PSV contra time de topo aqui só vai para over 4,5 com ambas marcam, tá? Nessa área aqui. O ADO Den Haag é um time que se envolve em ambas marcam na campanha casa.
e quando vai para ambas marcam, tende a over 3.5. O PSV, outro time que se envolve em ambas marcam, na campanha fora. Quando acontece isso, também vai para over 3.5. Então eu tenho dois times aqui com a mesma mentalidade, o mesmo desempenho, né? A mesma tendência a gols. E ainda tem chance de gol em HT aqui. Né? Esse jogo aqui tem chance de gol em HT também. Certo? Então, o que você pode fazer aqui? Você for usar, né? Ou o que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu falei do Darmstadt. Né? Vale para over 0.5, vale para over 1.5, vale para over 2.5 se tiver em ambas marcam, até over 3.5. Esse aqui até eu vou até um pouco mais, tá? Se tiver em ambas marcam, né? Se cair em 1-1 ou 2-1, eu vou até um over 3.5 aqui. E sempre que tiver um time perdendo o jogo, aí eu vou olhar a mentalidade, as peças ofensivas que tem no banco do time que está perdendo o jogo. E durante o 0-0, eu vou olhar a mentalidade de quem aqui? Eu vou olhar a mentalidade do PSV. Por que do PSV? Porque o Ado Den Haag é um time que está no topo da tabela e que já tem uma falha de ataque aqui. Possivelmente ele tentou disputar esse jogo depois que tomou o gol. Então primeiro eu preciso me certificar de que o PSV queira marcar esse gol no Ado Den Haag. Tá? E aí fica mais fácil eu excluir o risco do Ado Den Haag não querer jogo bem no dia de hoje. Tá? Bem no dia que eu vou colocar o jogo dele na lista, né? Eu excluo a chance de uma variância por parte dele. Tá? Então, leitura de mentalidade do PSV quando o jogo tiver 0-0, enquanto tiver um time perdendo, mentalidade ofensiva do time que perde o jogo. Então, Ado Den Haag, PSV 2, esse vai até over 3.5 e caso caia em ambas marcam. Certo? Então, esse vai ser esse aí. Ah, inclusive, eu não coloquei aqui, né? Eu não escrevi aí, mas também vale para over HT. Tá? Possivelmente, dê para tentar aí uma entradinha em over HT. Ok? Mais um. Cambuur e MVV. Também na Holanda 2, 16 horas, hora de Brasília. Recentemente, o Cambuur tem aqui uma falha de ataque num 0-0 e não tem outra. Né? Marcou contra todo mundo aqui nos jogos recentes. Tem ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5 em 9. Né? Tá quase no 67%. Tá um pouco baixo. O MVV falhou um pouco mais, né? Falhou em marcar 3 vezes aqui, incluindo um 0-0. Mas é um time que se envolve um pouco mais em ambas marcam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 67% de ambas marcam. Então, o MVV ainda mantém um potencial de marcar gols aqui. O Cambuur é um time que pode se envolver em ambas marcam e vem com consistência de ataque aqui de 89% nos últimos jogos. Certo? Um time confiável, jogando contra um time frágil que ainda marca gol. Na tabela, o Cambuur está em segundo lugar na tabela, em zona morta, porque ninguém alcança ele. Ele também não ganha posição nenhuma aqui. E o MVV também está em outra zona morta. Né? Se ele ganhar o jogo, ele não vai subir para posição importante nenhuma nessa rodada. Porém, não é isso que faz o gol acontecer. Porque, recentemente, a gente está vendo aqui que eles têm consistência de ataque, especialmente o Cambuur. Né? E qual é a mentalidade ofensiva que eu vou buscar na hora do jogo?
do MVV, né? Justamente por causa desse 0 a 0 que o Cambur já tem aqui e porque ele é o time de potencial maior e que está em zona morta, né? Então eu preciso me certificar que o Maastricht impulsione a ofensividade desse jogo aqui, gerando um cenário onde o Cambur vai executar isso que tem aqui nos últimos 10 jogos, certo? Classificativa, o MVV tem 16ª posição, nessa área aqui de baixo. Aqui tem um 0 a 0, ó. Esse 0 a 0 aqui eleva o risco da dependência da mentalidade do MVV. Se o MVV não tiver com peças suficientes para gerar cenário over no jogo, esse 0 a 0 aqui acaba tendo um risco um pouco maior, porque aí você deixa o Cambur em zona confortável sem provocar o cenário. Aí já cai naquele 0 a 0 ali. O Cambur é segundo colocado, nessa área aqui de cima. O MVV conseguiu marcar gols, ó, contra time de topo aqui, né? E não tem 0 a 0. Então, mais um motivo. Precisa que o MVV impulsione o cenário over do jogo para não acabar em 0 a 0. Tá? Se o Cambur sofrer gol, aí a gente cria o cenário de ambas marcam, né? Tanto por parte do MVV, que não tem vitória por 1 a 0, o Cambur não tem derrota por 1 a 0, etc. Né? E aí a gente cai no ambas marcam e também vai para over 2,5. Quando cai em ambas marcam, eles vão para over 2,5. Tá? Aqui também tem alguma chance de gol em HT, só que esse jogo aqui é especial para momento de 31,45 para baixo, né? 31,45 para baixo, porque tem momentos mais contínuos. Aqui você tem uma quebra aqui do 16,30, certo? Então, esse aqui eu vou colocar nesse aqui para você. Cambur e MVV até over 2,5 caso caia em ambas marcam. A mesma coisa dos outros dois, porém esse daqui, o 0 a 0 dele, 0 a 0 desse jogo aqui é um pouquinho mais detalhista do que os outros jogos. O 0 a 0 desse daqui depende um pouco mais da mentalidade da zebra. Os outros dois jogos não tem esse problema, especialmente o do Paderborn, que já tem motivação inicial para um over 0,5, porque o Paderborn precisa do gol, né? O Adel Den Haag não precisa de gol, nem o PSV, mas eles não são times que acabam tendo placares de 0 a 0. Já o Cambur, sim. O Cambur tem 0 a 0, tem 0 a 0 na classificativa e depende um pouco mais do ímpeto ofensivo da zebra, tá? Esse daqui tem um probleminha um pouquinho maior no cenário de 0 a 0. Fique atento aí para você não cair em problemas, beleza? O que mais que a gente tem? A gente tem a necessidade do seu like nesse vídeo. Eu preciso que você curta esse vídeo aqui para me mostrar que esse conteúdo, o jeito que eu explico aqui o que eu faço para mim, te ajuda, tá? Para eu saber que isso aqui é relevante para você. Então deixa o seu like aí. O YouTube também entender se você curte esse tipo de vídeo que eu trago aqui. Deixa para mim um comentário aí embaixo, falando se isso aqui realmente te ajuda, se passou, você já está usando isso aqui, se passou a te deixar mais perto dos greens, mais perto de coisa que você não conseguia fazer antes. Eu preciso também, se você não for inscrito, que você se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações no sininho para poder receber novos materiais e aviso de lives que a gente vai fazer aqui no canal mais frequentemente, né? Principalmente aí em 2026, que a gente tem aí já Campeonato Brasileiro em janeiro, né? Então a gente vai aumentar aí a taxa de lives aqui. Inclusive eu já quero deixar aqui para você um convite para este sábado. Quer convite para sábado?
Nesse sábado a gente vai fazer uma livezinha, tá? A partir do horário de 16 horas, tá? Horário de Brasília, nesse sábado, dia 20. E eu gostaria da sua presença aqui no canal. O senhor está convocado, o senhor e a senhora estão convocados a vir aqui estudar comigo a partir das 16 horas, horário de Brasília, para a gente poder fechar o ano, né? Para eu poder desejar para você um feliz ano novo, um feliz Natal, boas festas, e te dar o presente aqui e pegar os seus greens e o seu conhecimento junto comigo ao vivo neste canal, né? Então, amanhã, sábado, a partir de 16 horas, horário de Brasília, bora aí estudar numa livezinha, a última do ano, aqui junto comigo, né? Então, curta, comenta, compartilha esse vídeo para seus amigos para avisar ele que tem live, para mostrar para ele o conteúdo, né? Para ajudar ele a ganhar mais conhecimento nisso aqui. E eu preciso também que você se torne membro do Escola de Trading. Na descrição do vídeo, no comentário fixado, tem as instruções para você virar membro, pode ser por cartão de crédito ou Pix. E tudo isso que eu mostro aqui, você vai ter o acompanhamento diário, podendo fazer pergunta para mim diretamente. Eu fico lá com a galera o dia inteiro, fico disponível para responder perguntas e ajudar a galera a pegar os greens, inclusive com entradas minhas, né? Inclusive com entradas que eu faço. Antes de eu fazer a entrada, eu aviso lá de vez em quando que eu vou fazer a entrada e explico por que eu vou fazer, pra galera conseguir desbloquear um pouquinho mais o entendimento das tomadas de decisão. Então bora estudar junto comigo lá. Curta, comenta, compartilha, se torne membro do Escola de Trading e bora continuar com as dicas. Mais um joguinho aqui. A gente tem também nessa sexta-feira Borussia Dortmund e Gladbach, rodada 15. E aqui a gente tem aqui aqui é rodada 15 mesmo? Recentemente a gente exclui aqui as copas, né? Então sobram 6 jogos, né? 6 jogos do campeonato alemão aqui pra gente poder ler. Nesses 6 jogos do campeonato alemão, o Borussia Dortmund não tem falha de ataque. Ele marcou contra todos os adversários. E tem algum envolvimento com ambas marcam, né? 1, 2, 3, 4. 67% de envolvimento com ambas marcam nos jogos recentes. O que gera, para minha lista, um time confiável que tem mentalidade de jogo aberto, né? Fica mais difícil gerar placares de 0-0. Vamos ver o que tem na tabela do campeonato. Dortmund e Gladbach. A gente tem aqui o Dortmund em terceiro lugar, podendo ficar em zona morta, né? Porque o Leverkusen já tem 3 pontos de distância aqui. E se o Dortmund vencer esse jogo, ele não sobe para nenhum lugar especial, né? Mudar de terceiro para segundo aqui não vai mudar nada para o Dortmund, né? Ainda está muito longe do Bayern de Munique aqui. O Gladbach está em 11º com 16 pontos. Se vencer, também não chega nem em sétimo aqui, ó. Então ele está também em zona morta, não muda nada. Porém, mesmo estando em zona morta, o Dortmund não vem deixando de marcar nenhum gol. Não é a posição na tabela que está fazendo o Dortmund abandonar, né? Posição na tabela não é risco para que esse jogo aqui acabe sem gols, certo? O Gladbach tem um 0-0 aqui, né? Então, qual é o problema aqui? O problema é quando os dois não querem, né? Nem o Gladbach, nem o Leipzig. Por exemplo, nenhum dos dois quis nada aqui nesse dia, e o jogo caiu num 0-0. Então, para eu me precaver disso aqui, né? E fugir da chance do Dortmund variar bem no dia de hoje, quando eu tô querendo usar esses times aqui, o que eu vou fazer? Vou usar a mentalidade do Gladbach, tá? Para
entender se o Gladbach realmente está querendo jogo aqui. Porque daí fica mais fácil de gerar esse cenário de ambas marcam que tem aqui, ó. A tendência do Dortmund em ambas marcam, tá? E aí eu consigo avançar um pouco mais no jogo com relação a gols. Aí, se o Dortmund marcar 1-0, o Dortmund já tem 1-0 aqui, ó. Um placarzinho de 1-0 aqui. E o Gladbach não tem nenhum placar de derrota de 1-0 recente. Só que lá na hora do jogo, eu preciso que o Gladbach tenha peças para combater o Dortmund e gerar o cenário de over 1.5. Aí o jogo não acaba nesse 1-0 como tem aqui, ó, no placar do Dortmund, né? Aí ele vai para over 1.5. Quando o Gladbach marcou 1-0, aqui já tem um placarzinho de 1-0 aqui. E o Dortmund não tem derrota de 1-0 recente. Isso aqui não conta porque isso aqui é Copa, né? Não conta. No campeonato alemão, o Dortmund não tem nenhum placar de 1-0. E aí vai virar para cá, né? O Dortmund precisa me entregar mentalidade ofensiva para combater o Gladbach e correr atrás do empate. Aí me gera a tendência do over 1.5, né? Com tendência de ambas marcam. Classificativa, o Gladbach é 11º. Nessa área aqui, o Dortmund tem aqui, ó, 2 placarezinhos em 1-0, tá vendo aqui? Isso aqui acaba sendo risco, por quê? Porque vira comportamento. O Dortmund, quando enfrenta times de meio para baixo na tabela, ele já vem se acostumando a marcar um golzinho e não fazer mais nada. Então eu vou depender bem mais do que o Gladbach vai fazer nesse dia aqui, o que ele vai levar para o banco em relação às peças de ataque. Né? Quanto mais peças de ataque o Gladbach tiver, inclusive a relação de jogadores ofensivos no banco que eu uso é de mais perto possível de 70% das peças de banco ofensivas, né? Daí para cima. Como eu falei, vou deixar as explicações, está todo explicado certinho no vídeo que eu estou deixando na descrição do vídeo aqui para você entender como é que faz leitura de mentalidade ofensiva. E aqui o Gladbach contra o Stuttgart, né? Que faz parte da área classificativa aqui. O Gladbach já tem uma derrota por 1-0. Então, se o Gladbach não tiver peças para disputar esse resultado aqui, pode cair em um placar de 1-0 se o Dortmund abrir o marcador primeiro. Se o Gladbach abrir o marcador, aí não. Aí a tendência é 1 over 1.5. Tá? Pelo menos estatisticamente. A gente só precisa que o Dortmund realmente tenha ímpeto ofensivo para disputar isso aqui no dia de hoje. O Dortmund marcou em 100% dos jogos, né? Tem uma defesa um pouquinho mais forte. O Gladbach fora de casa também tem uma defesinha um pouquinho mais forte. Marcou em 83% dos jogos. Só que aqui, ó, e na classificativa, não é isso que o Gladbach tem. Tá? Essa defesa um pouquinho mais forte que o Gladbach tem aqui se refere aos times da parte de baixo da tabela onde ele não sofreu gol. Contra time de topo de tabela, não é isso que a classificativa mostra. Por causa da qualidade dos adversários aqui em cima, o Gladbach sofre gol. Tá? Então, essa porcentagem aqui não cola. Né? Para esse jogo aqui, não cola. Momento de gol no segundo tempo. Onde ambos os times aqui têm mais envolvimento com fragilidade e momentos de ataque. Né? Casa o momento que o time ataca e que o outro tem fragilidade. Então, é jogo para segundo tempo. E esse daqui a gente depende um pouco mais, tá? Depende um pouco mais da mentalidade ofensiva do Gladbach. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Dortmund e Mönchengladbach. Esse aqui, o que eu vou... Presta atenção. Vou botar aqui, ó. Over 1.5, caso o Gladbach marque primeiro. Tá? Essa é a tendência estatística do jogo. Over 1.5 se o Gladbach marcar o gol primeiro.
ou o Dortmund que marcar o gol primeiro. Tendência estatística é para over 0.5, a não ser que o Gladbach tenha peças para forçar o gol. Aí a tendência vai um pouquinho mais para o over 1.5, tá? Mas cuidado com essa questão subjetiva que existe na leitura aqui. Já existe essa leitura aqui. Isso que eu estou te mostrando aqui nesse vídeo é o que eu leio para mim, tá? É assim que eu consigo alcançar 93% de taxa de acerto. Porque quando o risco aparece para mim, eu não entro. Eu não tomo head. Não tomo head. 10% das minhas entradas só viram head durante um mês. Tá? Fica entre 5% e 10% das entradas. Eu tomo head. Se eu fizer 60 entradas, eu tomo no máximo 6 heads no mês. No máximo. Fica entre 5 e 6 heads. Fica entre 3 e 6 heads. Quantidade de head que eu tomo no mês, tá? Mais um. Estoril e Braga, 17h15, horário de Brasília. Rodada 15. Aqui a gente tem o quê? Por que esse jogo veio parar na lista? Porque o Braga não tem falha de ataque, né? Você tira as copas daqui, ó. E o que restar aqui de Campeonato Português, o Braga marcou gol em 100% dos jogos, incluindo comportamento em ambas marcam. 1, 2, 3 placares em ambas marcam em 5. Né? Ele tem 60% de comportamento com ambas marcam aqui. O Estoril falha um pouco mais em marcar, né? Não dá para confiar muito no ataque dele, mas ele tem potencial para marcar. Né? Já marcou aqui contra o Moreirense, marcou contra o Arouca, marcou contra o Rio Ave, contra o Nacional, contra o Casa Pia, etc. Tá? Se o Braga marcar o gol primeiro, o que pode acontecer aqui? Pode ter risco. O Braga já fez 1-0 no Santa Clara, não saiu mais nada. Né? Esse é um placarzinho de risco. Se o Estoril tomar o gol primeiro, ele já tem 2 derrotas de 1-0, incluindo pro Sporting aqui, que é de topo de tabela. Né? E pro Porto também. São 2 times de topo de tabela que fizeram um golzinho aqui. Administraram o resultado, o Estoril não fez nada. Então, esse cenário de ambas marcam que tem aqui, né? Eu aumento a capacidade de acerto como? Se quando o Braga marcar o golzinho aqui, eu vou ler a mentalidade ofensiva do Estoril. Se o Estoril falar para mim, ó, hoje eu vou pra cima desse Braga aí, que eu não quero perder de 1-0 não. Né? Se ele tiver lá um monte de jogador ofensivo, aí talvez eu faça a entrada aqui nesse over 1.5. Né? Mas se o Estoril tiver um banco duvidoso, aí não. Né? Eu deixo de lado. Na classificativa, o Braga é quarto. Aqui, ó. Classificativa já tem um placar de 1-0 aqui. Tá? Falta um pouco de dados. Estoril é 13º. Contra times dessa área aqui, o Braga vai para over 1.5. Pelo menos. Tá? Quando vira ambas marcam, vai para over 3,5. Né? Em casa, o Estoril tem ataque de quase 2 gols por jogo, porém, presta atenção nisso aqui. Não é. Isso aqui é o geral dele. Isso aqui é a média que ele faz em casa. Só que envolve times porcaria. Contra time porcaria, ele marcou 3 no Moreirense, ele marcou 4 no Arouca, 3 no AVS. Times fracos. Contra times mais fortes, time de topo de tabela, ele tomou um gol e não aguentou. Então, cuidado. Alto lá. Né? Não é bem assim que o Estoril faz, né? Não é tudo isso que o Estoril faz contra time de topo de tabela, não. Ele é um time de ambas marcam, tem comportamento de ambas marcam quando joga em casa. De novo, contra time de topo de tabela, já perdeu de 1-0, né? Não caiu no ambas marcam. O Sporting Braga, sim. Ele é um time que se envolve em ambas marcam, tanto nos últimos 10 jogos quanto na campanha fora. Tá? E aqui, inclusive, tem um 2-2, né? Na classificativa aqui, ó. Tem chance de cair em ambas marcam.
E quando cai em ambas marcas, vai para over 2.5. Verdadeiramente, né? E aqui a gente tem momentos de gols de maior potencial a partir de 31,45. Ailton, por que você não está contando 16,30, Ailton? Não estou contando 16,30 porque o Estoril não tem fragilidade aqui. Quem tem fragilidade é o Braga. Só que eu não estou contando com o ataque do Estoril. Tá? A base da minha entrada aqui não é o Estoril. A base da minha entrada é o Braga. O que é o Braga? Em termos de potencial estatístico, né? O Estoril já tem falha de ataque recente, né? Já falhou contra time de topo de tabela. Então, quem me entrega consistência real aqui é o Braga, não é o Estoril. O Estoril vai entrar como coadjuvante. Como? Para eu usar a mentalidade ofensiva dele, caso ele tome o gol primeiro. Se ele tomar o gol primeiro, eu vou ler a mentalidade ofensiva dele para saber se ele quer o over 1.5. Se o Braga tomar o gol primeiro, né, o Braga não tem derrota de 1-0. Tem derrota de 1-0. O Estoril também não tem vitória de 1-0. Tá? Fica menos arriscado caso o Estoril faça o gol primeiro. Só que do mesmo jeito eu vou ler a mentalidade ofensiva do Braga lá no banco, para saber se ele quer realmente disputar isso no dia de hoje. Tá? E aí a gente acerta, a gente aumenta a capacidade de acertar o over 1.5. Eu esqueci de mostrar isso aqui, né? Na tabela, ó, o Braga tem aqui um posicionamento de 5º lugar. Se o Braga vencer esse jogo aqui, ele entra em 4º lugar, que é zona de classificação. Tá? Por isso que o 0.5 desse jogo aqui, ele tem menos problemas com relação à mentalidade ofensiva dos times. É um cenário de motivação para o Braga, que vai na direção do que ele vem fazendo recentemente, né? Quando ele não tem falha de ataque, ele está fazendo isso aqui para realmente entrar aqui em cima. Então, tem aqui o cenário para o Braga tentar assumir uma posição dentro da zona de classificação. O Gil Vicente ainda joga na rodada, né? Ainda joga. Então, fica mais fácil se o Braga vencer aqui, fica mais fácil do Braga terminar essa rodada. Não, o Braga tá abrindo rodada aqui. Fica mais fácil do Braga terminar a rodada em 4º lugar. O Estoril não briga por nada nessa rodada, porque o Casa Pia, por exemplo, tá dentro da zona de rebaixamento, ele tá com 10 pontos. O Estoril tem 14, então nem ser ameaçado por zona de rebaixamento ele não é nessa rodada. Para ele tanto faz aqui que ele vai querer, tá? Só se o Braga abrir o marcador antes de eu entrar no mercado, aí eu vou depender da mentalidade do Estoril para saber o que ele vai disputar nesse dia de hoje. Lembrando que a minha odd de trabalho é 1.22. Antes disso, eu não entro no mercado, tá? Só entro no mercado se a minha odd chegar. E aí, se o gol sair antes da minha odd chegar, eu vou avaliar o cenário dependendo disso que está escrito aqui e dependendo da mentalidade que eu acabei de te explicar desde o primeiro jogo da minha lista, tá? Estoril e Braga. O que eu vou botar aqui? Over 1.5. Caso o Estoril marque primeiro. Tá? É igual ali. É parecido, né, com o jogo do Dortmund. Porque já tem derrota por 1-0 do Estoril. E pode ser que, de novo, conforto do Estoril provoque aqui. Conforto do Estoril e falta de objetividade do Braga depois de um gol gere mais um placarzinho de 1-0 que já existe aí contra time de topo de tabela, né? O Estoril já perdeu de 1-0 pro Sporting e pro Porto. O Braga tá na mesma zona ali em cima. Pode acontecer de novo outra parada dessa, né? Então a gente tem aqui o que eu faço para mim, né? As minhas tomadas de decisão. Se você repetir essa linha de raciocínio para todos os jogos, né? Não é só essa lista aqui não. Eu faço isso em todos os dias. Você entender e replicar,
você consegue tomar decisões que te levam a se aproximar de 93% de taxa de acerto. E você vai ganhar o mais perto possível de lucro, de 50% de lucro sobre a sua banca mensalmente, certo? Você tende a conseguir o que eu consigo para mim, ok? Então basta você replicar isso que eu fiz ou que eu faço aqui. A gente tem aqui, ó, escrito aqui embaixo, Estoril e Braga, over e meio se o Estoril marcar primeiro. Tem ali também Paderborn e Darmstadt, que vai até o over 2.5, caso o jogo caia, em ambas marcam. A gente tem Adel Den Haag e PSV 2, que vai até over 3,5, e se o jogo for para ambas marcam. A gente tem Cambur e MVV, que vai até o 2,5, caso o jogo caia, em ambas marcam. A gente tem ali Dortmund e Gladbach, que vai até o over 1.5. Se o Gladbach marcar o gol primeiro, tá? E fechando aí de novo o Estoril, 1,5 se o Estoril marcar o gol primeiro. Beleza? Era isso que eu queria mostrar pra você. Eu preciso que você se inscreva no canal. Eu preciso que você se torne membro da Escola de Trade, assim como essa galerinha que tá aqui embaixo é membro do canal. E eu agradeço a todos vocês que fazem parte do meu grupo, que estudam comigo aqui todos os dias, né? Que estão aqui junto comigo todos os dias, né? Usando as explicações, né? Conseguindo avançar, me dando a honra de poder explicar tudo que vocês precisam aí para conseguir os seus resultados, né? Se você não é membro do Escola de Trading, na descrição do vídeo e no comentário fixado lá embaixo tem aí as instruções para você virar membro do canal. Pode ser no Pix ou no cartão de crédito, e você vai me mandar uma mensagem no Instagram e no Facebook, né? Ou no e-mail, tá tudo na descrição do vídeo. Os canais para você falar comigo, né? Pode ser no e-mail, é o escoladetrade@gmail.com. Você vai me mandar uma mensagem lá, vai explicar para mim qual é o número do seu WhatsApp, né? Vai me mandar na mensagem o número do seu WhatsApp, vai me falar que você virou membro, e eu vou pegar o seu número e vou te adicionar no grupo 3. Já sou um trader de respeito, né? Para poder estudar com você todos os dias. E você não precisa querer fazer over limite, não. Não precisa querer fazer mercado de gols, não. O grupo não é para mercado de gol. O grupo não é para over limite. O grupo é para te ensinar a fazer o que você quiser fazer. Eu tenho metodologia, eu tenho vídeos, eu tenho conteúdo para te explicar o que você quiser fazer da sua vida, certo? Então pode me procurar aí e a gente vem estudar no WhatsApp todos os dias com as minhas análises, as minhas explicações, para você conseguir os seus 93% de taxa de acerto em qualquer método que você quiser. Beleza? Muito obrigado, bons greens. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.